As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Hoje falo da Médica, a peça em cartaz até 16 de fevereiro no Teatro da Trindade. Uma avalanche ética, moral e religiosa espoletada por uma decisão clínica. Um espetáculo de 2 horas que nos interpela do princípio ao fim, sem descanso. Comigo está o encenador, Ricardo Neves, habituado às comédias, mas aqui apostado em surpreender-nos e questionar tudo e todos. E a protagonista, Custódia Galego, uma médica que não passa receitas, mas faz-nos pensar. E muito. Olá, Custódia. Olá, Ricardo. Bem-ajas por ter aceitado. Olá, boa tarde. Terem aceitado este meu convite. Bem-vindos de volta à Rádio Observador. Eu lembro que a Custódia vieste há um ano, Custódia aqui. Estava a pensar Fez agora um ano com Definitivamente as Bahamas, encenada aqui pelo teu colega da frente. E o Ricardo vem há um ano e meio, vieste com o Filipe Raposo por causa do livro de Pantagruel. Exatamente. Muito bem. Então, um algarvio, uma alentejana, conhecidos pelo humor, entram num bar e decidem fazer uma peça séria. Não, é muito curioso. É claro que tu não fizeste sempre coisas sérias. E é claro que a Custódia também é conhecida pelos papéis de novelas, às vezes não famosos, e séria também. Séria demais, às vezes. Mas aqui estamos num registro, de facto, completamente diferente. Eu vou só falar um bocadinho de cada um, antes para vos introduzir, digamos assim, apresentar neste aspecto. Há uma coisa que eu pergunto sempre ao Ricardo, se é o teatro elétrico já tem ou não um espaço físico atribuído. Continuamos nessa luta? Ainda, se quiserem mandar-nos um e-mail a oferecer-nos ou emprestar-nos um espaço, um escritório, uma sala de ensaios, é tudo o que nós precisamos. Queres aqui em Lisboa? Sempre tem que ser. Já agora, se pudesse ser aqui em Lisboa... Mas ainda não tens. Como é que é possível, Ricardo? Olha, é um mistério. Mas tu não vais pôr o dinheiro de lado da noite dos reis não te rendeu para comprar um palácio em Lisboa? Não, pois imagina, olha, nós temos direcionado o nosso financiamento para fazer os espetáculos, claro, e para contratar a equipa e não nos sobra. Era bom que nos sobrasse. Mas de facto é uma coisa que persiste. E depois também observo muitas companhias, e eu concordo, claro, que têm espaços municipais, de juntas de freguesia, de sítios públicos ou privados que emprestam. Eu gostava de que também fôssemos, enfim, alvo dessa simpatia, de podermos... Às vezes há aqueles... No outro dia estava a falar com uma amiga que ocupou um armazém de forma provisória, aquele armazém ia abaixo e depois ia ser construído um condomínio nesse sítio. E esse provisório foram 6 anos. Que belo provisório. Sim, nada Portanto, mal. se nos quiserem emprestar um espaço provisório por mesmo 2, que esteja com um projeto na Câmara. Nós estamos completamente abertos. Não, mas é uma chatice. Ao fim de quê? 15, 16 anos que vocês já existem? Vamos fazer 17, sim. 16 anos. Imagina, à segunda e à terça ensaiamos num sítio, à quarta noutro, depois à quinta voltamos Não para dá o primeiro jeito. sítio e depois sábado e domingo à noite. Enfim, Quando é que os vossos ensaios são no próprio teatro? Quando é que passam a ser no próprio teatro onde vai ser a peça? Depende do teatro. Eu achava que vocês, por exemplo, ensaiaram sempre no Trindade, mas não. Não. Nós entramos no Trindade no final de novembro, se não me engano, para estrear no início de 12 de dezembro, sim, com aquelas estreias, ensaio solidário a 11, com ensaio para estudantes a 10. Entramos talvez 15, 20 dias antes, mas não é costume. Normalmente, para estreias, entra-se a uma segunda para estrear na quinta da semana seguinte. Quando são reposições, entra-se na segunda ou na terça. Sério? Ou na quarta uma para semana, estrear. nem isso. E cada vez vai ser mais assim, porque cada vez se tem que rentabilizar mais os poucos espaços que existem, não é? Porque tu podes ensaiar noutro espaço enquanto não tens a enquanto não está ocupada, está outra pode companhia... estar a funcionar como sala de espetáculo. Isso vai ser que faz sentido terem de facto um espaço e terem não sei o quê. Pois. Chegaste a estar na Rua das Gaivotas, não foi? Estiveste ali naquele espaço encostado uns tempos? Exatamente, sim, nós estivemos lá há alguns anos, mas o propósito daquele edifício é ser rotativo, ou seja, é para receber companhias emergentes, e nós de facto quando entramos em 2016 éramos de facto uma companhia emergente, agora já somos cavalheiros de 30 e tal, 40 e tal anos, já não somos propriamente emergentes. Agora estão lá outras estruturas com artistas de 20 e tal anos, como nós também tínhamos 20 e tal anos na altura. Nós, vírgula. A Custódia precisamente fez um espetáculo connosco, a Noite da Dona Luciana, na primeira semana em que entrámos nas Gaivotas. A Custódia já estava a ensaiar connosco esse espetáculo, que foi a nossa primeira estreia de 2016. Também gostei da versatilidade de podermos abrir o Variedades, não foi? E tiveste lá
Now, The Swimming Party, Pool Party, não sei o que mais, premiadíssima obra tua. Foi há 3 dias, eu queria fazer qualquer coisa sobre isso e aquilo acabou, de repente. Foi, acho que foram 2 semanas e meia, foi assim uma coisa muito rápida em cena e foram 2 espetáculos. E as duas ao mesmo tempo, exatamente. Eu vi os 2 seguidos. O Variedades e a GEAC desafiaram-nos a estrear a inaugurar o teatro. Sim, e como eu às vezes sou um bocadinho alarve, propus logo 2 espetáculos, um para se fazer às 7 da tarde e outro às 9h30, sempre com algumas e eu vi assim um e depois logo o outro. E gostei mas conseguiste pôr aquilo em pé de repente? É um modelo que, se calhar estes problemas relacionados com o espaço, mas estes problemas relacionados com a falta de espaço em Lisboa, se calhar rentabilizavam assim. Imagina, nós íamos fazer estes 2 espetáculos, em vez de fazermos um deles no Variedades e o outro no Trindade, sim, ocupámos o mesmo espaço de tempo com os dois espetáculos. E funcionou perfeitamente bem. Um às 7, das 7 às 8, depois tínhamos ali uma pausa, até para mudar cenário, etc. E o outro começava às 9h30 e tinha 1h30 de duração. E é um modelo utilizado em muitos países, na Alemanha, na Áustria. Claro que eles também têm, imagina, acho que é a ópera de Viena, tens um palco debaixo do palco, em que há assim um género de uma pétala, exatamente, sobe o outro palco e já está tudo montadinho. É extraordinário. E atores e tudo, vêm todos. Exatamente. Mas agora, o que é mais barato? Construir essas plataformas ou construir um teatro novo? Sai muito mais barato construir uma plataforma. Tens um cenário montado debaixo de outro cenário que depois inverte. Isso era uma coisa engraçada. É outra maneira de rentabilizar, se calhar isso, quem sabe. E eu estou-me a lembrar também na América do Sul que há uns países que têm teatros às 10 da manhã, ao meio-dia. Tem assim umas peças rápidas às vezes, não enormes, mas que dá para as pessoas... Houve teatro rápido durante uns anos, lembram-se? Sim, que fazia 4 ou 5 sessões por dia. Como se fosse curtas-metragens? Eram 10, cada peça tinha 10 minutos e havia umas... Acho que a ideia foi aproveitamento de um centro comercial, daquele centro comercial no Chiado. Sim. E então havia, não sei, umas 8 salinhas e todas ao mesmo tempo faziam 10 minutos e rodava os... Eu lembro-me que via 4 ou 5 peças no Isso também era para estimular, porque surgiu esta geração do Ricardo, de gente do Conservatório Ator que escreve também, e mesmo os realizadores também escreviam, e portanto também foi para rentabilizar esse muito potencial intelectual, sociocultural. A médica. Até 16 de fevereiro, então, na Sala Carmen de Lourdes, no Teatro da Trindade, quartas a sábados às 9, domingos às 4h30. São 2 horas intensíssimas. Esta ideia veio de onde? Este timing tem uma coisa a ver? Já conheces este texto? Como é que isto apareceu? Eu já tinha ouvido falar no texto, porque por acaso estive em Londres enquanto essa peça estava em cena lá, mas não consegui bilhetes, e por coincidência, no dia da estreia da Noite de Reis, no Teatro da Trindade, naquela conversa já pós-estreia, a descontrairmos um bocadinho, o Diogo Infante e eu conversámos um bocadinho sobre o que é que podíamos fazer juntos a seguir, mais uma coprodução entre o Teatro da Trindade e o Teatro do Elétrico, e o Diogo falou-me Noite de Reis, desculpa lá, que entretanto voltaste e portanto foi um sucesso extraordinário. Nós fizemos mais de 100 apresentações, o que para uma companhia como a nossa, sim, nós fizemos 10 ou 11 semanas no primeiro ano. Continuaste a esgotar na segunda quando voltaste? Sim, nós houve dias que esgotaram. Nós, quando voltámos, tivemos uma lotação de 90%, uma coisa do género. Na primeira que foi 98 ou 99,7 ou 98,7, uma coisa assim. De facto, marcou muito. O que é extraordinário e raro para um espetáculo que fez no total 20 e não sei quantas semanas. 100 e tal sessões, o que é... nós ficámos todos de boca aberta com aquilo, ou seja, o tipo de Shakespeare, apesar de tudo era uma comédia, com música ao vivo, claro que sim, mas nós habituados a Custódia está aqui a fazer um cenário, não estou a perceber nada do que ela está a dizer. Eu não fiquei de boca aberta. É mesmo o tipo de espetáculo. Não. É o tipo de espetáculo pela maneira como as coisas são divulgadas, como a maneira como o boca a boca passa, e como a maneira como esta sociedade de hoje em dia está um bocadinho organizada, que basta haver alguém a dizer está esgotado para toda a gente querer ver, e não quer dizer que não tenham qualidade, como é óbvio. Claro. Para haver o boca a boca tem que haver uma passagem de informação boa. Eu acho que esta médica também sofreu, entre aspas, disso. Já ouço falar da médica há muitos meses,
fiquei cheio de vontade de ver, já está uns pósteres que são bonitos e a maneira está como ótima. se divulga, a maneira como se cria a curiosidade, a maneira como se passa a mensagem do tema, as fotos, tudo isso. Interessa muito e agarra muito. E agora voltando à Noite de Reis, foi uma ideia que para mim acho que é incrível e isso foi surpresa para mim, que é agarrar num Shakespeare, agarrar num texto clássico, em poesia, não é? Sim, exatamente. Que é uma comédia, ok? Sim. E transportá-lo para uma linguagem coloquial, uma linguagem que conta aquela história nos dias de hoje com aquelas palavras bonitas. Portanto, a maneira como ele ensinou depois o espetáculo faz com que as pessoas não ficassem chateadas se estivessem só ocupadas a ouvir aquele texto maravilhoso. Eu achei uma ideia genial. Porque normalmente os musicais, sejamos honestos, normalmente, ou pelo menos é a minha. Sim, diz. Os musicais têm sempre uma história muito simples, muito cool, Pigmalião, muito serena, etérea, amorosa, positiva e simples. Porque o que tem importância depois é aquela performance toda, aquela registro, maneira de falar, a cantar, de maneira de se movimentar, a dançar, seja o que for. E este não, o texto não é simples, não é? E eu achei essa adaptação, digamos assim, a ideia. Incrível. Olha que bom. Ficaste aqui em direto em cores, em direto e em cores. Exato. Tu então conheces este texto, mas nunca tinhas visto representado, é isso? Não. Eu conhecia o texto, mas ainda não tinha lido o texto e fui lê-lo com a perspectiva, deu-me o Diogo Infante, fui ler com a perspectiva de, deixa-me lá ver se eu quero agora passar uns meses ou um ano à volta disto. Ou seja, como tu sabes, toda a preparação dos ensaios leva algum tempo, depois são os 2 meses de ensaios, e aqui no nosso caso 3 meses e qualquer coisa em cena entre Lisboa, Lolé e o Porto. Pois, porque vais ter 50 e tal sessões aqui em Lisboa, depois 4 ou 5 sessões. Exatamente. Vão ser 60 e tal, o que também no Porto? No São João? Não, no São João. No total vão ser 60 e tal sessões, entre Lisboa, Lolé e o Porto. E agora deixa-me lá ver se eu quero passar este tempo com este texto diariamente na minha vida, e gostei muito do texto logo na primeira leitura. O que tu leste já era a adaptação do Robert Ica? Já era, sim. Já era. Porque há esta versão original de 2019. Professor Bernard. Exatamente. Esse não encontrei em lado nenhum. Do Arthur Schnitzler. Nem o li. 1912, esta origem. Não encontrei. Era um bocadinho diferente, não é? Esta peça que foi impedida de estrear em Viena e acabou por estrear em Berlim. Ligeiramente diferente. Esta jovem que fez também este aborto, mas com uma injeção de cânfora, a história original, mas por isso ela está muito alegre. Na época era assim que se fazia. Era, antes dizia, né? E depois estava muito alegre e achava que ia ser salva e tal. A freira, que era uma instituição que depois convidou o padre também não é obrigado a ir embora. E quando ela é avisada que o padre chegou, ela entra em histeria, durante a discussão morre. E depois o padre é julgado, é condenado, e retiram-lhe a cédula profissional, não sei o que. O padre ou o médico? O médico é que lhe retira. Do professor, sim, o professor não ligas, claro, o professor. É que este professor Bernard, que é o nome original, era um homem no original. E depois, quando a adaptação deste jovem inglês, Robert Ick, é que aí já é, aliás, como uma atriz, a Juliette Stevenson, que é muito parecido com a Custódia. Pois é. Reparaste? Podiam fazer de irmãs. É muito parecida, já é protagonista, mas depois que andou em digressão. Aliás, ele também é daquela peça de 1984 que os Artistas Unidos acho que estão agora em digressão com ela, é a adaptação dele também. Questões de género e etnia é muito engraçado porque cá está, aqui há um jogo dissonante entre o género, o protagonista, o professor Bernard, era um homem, aqui é muito bem, é Custódia, mas depois há 3 atrizes que são médicas e que fazem de médico, os nomes são Paulo e são Miguel e São João. O padre católico, o Pedro Laginha, é suposto ser preto e não é. A atriz, a Vera Cruz, identifica-se como negra para a ascendência, mas acham-na quase branca, quando ela é negra mesmo. E, portanto, eu não sabia que isto era imposição do autor. É um bocadinho... Ele sugere que o género dos atores não corresponde ao género dos personagens. Eu acho que isso vem de um princípio em que nós nos questionamos sobre a nossa identidade, sobre a identidade do ator e sobre a identidade da personagem. E o próprio autor coloca
como ponto de partida a haver um desencontro entre as características da personagem e as características do ator. É uma espécie de laboratório para ver... Vou ver que se as pessoas estão a ligar mais à personagem ou se isso deixa de ser importante quando estão a ver um papel, não é? Sim, eu acho sempre esse jogo muito interessante sobre aquilo que o espectador vê. Eu acho que é muito mais do que isso. Isso é o nosso ponto de vista agora. É uma franjazinha do ponto de vista. Então diz. A proposta... Desculpa. Diz, claro. Não é contra. Não sei, é um complemento. Não. O que eu acho é, do meu ponto de vista, o tema é mais geral, e depois tem esta franja da identidade do ator, da personagem, etc. Da cor, também do género. Sim. E pode-se discutir isso porquê? Porque, do meu ponto de vista, essa proposta de que o género e a cor da pele do ator não seja igual ao género e cor da personagem, o ator, supostamente assim, para quê? Para, mais uma vez, para usar este texto com aquela história toda e aquele fé diver todo e aquela injustiça e aquele julgamento público e tudo aquilo, chamar a atenção do que é que cria as diferenças. As diferenças são os nossos preconceitos. Olhamos para tem aquela cor e é deste género e tem este aspecto. Já construímos. É assim. Não. É uma pessoa e só depois tu veres o que é que a pessoa logo lhe dirás... Mas, de facto, isso é muito verdade. Nós, só de olhar para uma pessoa, construímos, pomos-lo numa gaveta. É exatamente isso. E o texto depois... E este texto questiona isto. Se tu viste, é exatamente isso. Mas toda a gente... Não, mas eu sou preto. E ela diz, eu sou preto porque nasci. A minha mãe é angolana, portanto... mas sou preto por dentro, é o que ela quer dizer. O que tu vês não é o que eu sou. Paciência, não é a minha identidade. Não vais por aí. Eu acho que é sobre as diferenças todas em relação à nossa espiritualidade, a religião, as nossas convicções, as nossas opções políticas, as nossas opções, orientações. O que a gente quiser, as nossas diferenças não têm que intervir nos nossos relacionamentos, ou seja, não podem ser barreiras, não podem ser portas, não podem ser... Estas baias, não é? Mas é engraçado como depois o próprio espectador, à medida que vai tendo estas pistas, ou seja, vê um ator branco a fazer uma personagem negra, quando sabe que a personagem é negra, houve uma espectadora que nós vamos tomando partido desta personagem ou daquela, à medida que o espetáculo decorre, e essa espectadora estava a sentir-se sempre mais do lado da personagem da médica, da personagem da custódia, mas quando soube que a personagem do padre era negra e não branco, não era um homem branco, ela mudou de lado. Porque passou a ter uma interpretação dos acontecimentos diferente. Pois. Por ter essa pista. Isso não era só. Já não pôs a tónica na coisa, mas na religião, mas na cor, por exemplo. Exatamente. É racista. Ela está a ser racista. Exatamente. E o texto sugere isso no programa. É? Ou seja, o programa, ela é questionada por aqueles jornalistas todos, ou aqueles no programa de televisão, sim, naquele talk show que fazem. E uma delas começa logo assim, pronto, eu, como uma mulher negra, estar a olhar para uma mulher branca, privilegiada, com poder, não sei o quê, pôr na rua um padre, mas preto. Exatamente. Essa tónica é dada exatamente nessa discussão. Mas ele tem lá tudo, este texto tem lá... É impressionante. Mas tu já na Noite de Reis, por exemplo, falámos há bocado, eram aqueles preceitos isabelinos de todos os homens representavam todos os papéis, mulheres e homens. Sim, as razões eram outras. Exato, de outros tempos, mas já aí estavas habituado a trabalhar com... Sim, esse ponto de vista de quem é que faz o quê e o que é que nós vemos, é muito engraçado a coisa relacionada com a criatividade e com a ficção que nós vemos no teatro, ou seja, aquilo que o espectador vê é aquilo que acontece na realidade, ou seja, é aquela pessoa que vê ou é a personagem que vê e aquela ficção que é criada, ou seja, nós emocionamos com aquela ficção, ou seja, aquela emoção nossa é verdadeira. Isso é muito engraçado e até comovente nós percebermos como a arte, mesmo sendo de mentira, como é que ela nos consegue tocar, emocionar, fazer pensar, etc. Até ao exagero daquela questão que já causou polémica aqui há um tempo, tem que ser uma atriz transexual a fazer transexual, ou então não... E que isso também é um exagero oposto, não é? Isso eu não defendo nem me oponho, ou seja, eu acho que o interessante nisto há vários teatros em Lisboa, no país, no mundo, da mesma forma que há muitas companhias e que podem pensar o seu trabalho de maneiras diferentes. Claro. E eu acho que se houver quem pense dessa forma, acho que deve fazer dessa forma, não me oponho absolutamente nada. Acho que nós não nos devemos obrigar uns aos outros. Exatamente, muito bem. E dizemos isso todas as noites neste espetáculo.
o que é bom. Eu acho que nunca é demais repetir essas coisas. Custódia Galego, Ricardo Neves, para fazer aqui um pequeníssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com a Custódia Galego e com o Ricardo Neves, respectivamente a protagonista e o encenador da peça A Médica, que está em cartaz até 16 de fevereiro no Teatro da Trindade, antes de ir para o Porto e para Lolé, um espetáculo de 2 horas que nos interpela do princípio ao fim, sem descanso. É muito engraçado esta... Agora estava a pensar neste próprio Robert Ika, que escreveu isto. Ele é novíssimo, tem 30 e poucos anos, 38 anos neste momento, e que conta-se esta história dele interessou-se por teatro quando o pai lhe arrancou a PlayStation das mãos e disse: não, tu vais comigo ver o Ricardo III, que estava a dar em Londres, com o Kenneth Branagh, ainda por cima, de Shakespeare. E ele ficou de boca aberta, fascinado com aquilo. Disse: não, o teatro é o que eu tenho que fazer para a minha vida toda. E aos 16 anos fundou uma companhia de teatro e foi por aí fora com esta peça, então, que é muito, muito marcante também da carreira dele. Uma sinopse muito rápida, A Piedade Lobo, mas Lobo com 2 Bs, aqui que é representada pela Custódia Galego. É uma diretora, fundadora e professora do Instituto Alma, um instituto especializado na investigação do Alzheimer, e ela recusa a entrada de um padre católico no quarto onde está uma adolescente, 14 anos, que está a morrer de septicémia, devido a um aborto mal feito e auto-administrado, pílulas que ela comprou online, e... a Custódia está convencida que esta doente, esta miúda, ao ver o padre, pode estar... que a família terá pedido, porque a família católica da miúda terá pedido para ir lá dar-lhe a unção dos doentes, pode ter uma desnecessária ansiedade e pode não correr bem. Pronto, a gravação, esta discussão entre ela e o padre, onde ela toca-lhe no ombro e depois aquilo tudo é gravado, afasta-o do quarto, tudo isto vai para a net com todo o perigo que isso é, a bomba que isso é, e torna-se viral, e depois há até um programa televisivo, onde há um julgamento público, claro, de toda esta complicação. Isto tudo vai... As pessoas têm que ver que isto é, naquelas 2 horas, cabe tudo e todo este diálogo é extraordinário, é intensíssimo. São 2 horas em que estás quase sempre em cena, Custódia. Como é que tu preparaste para estas 2 horas de diálogo que passa por ti a todo momento? Fisicamente e emocionalmente puxa por mim, mas digamos que tecnicamente são das personagens, ou pelo menos para mim, são as personagens mais fáceis, porque tu não tens que fazer um esforço de concentração quando estás no espetáculo, entras um bocadinho e depois vais dás a volta e depois mesmo que fiques ali continuar a ouvir a história, não sei, mas tens que fazer um esforço para não perderes o foco. Ali não há hipótese. Não, sim, estás sempre com o foco. Nesse caso é mais fácil se eu não me desconcentrar conseguir seguir aquela e tem uma evolução fantástica. Insano o teu trabalho. É muito gratificante para mim fazer aquilo, porque é bom de fazer, é uma personagem rica, passa por todas as emoções, por todas as que o texto me sugere, eu gosto muito de trabalho, sim, até porque foram muitas horas de ensaio em que eu estava a fazer outra coisa e portanto, mas isso já estavas o problema não novela, já estavas a fazer de Lourdes, e, portanto, eram muitas horas e quando se está a ensaiar, eu ir fazer espetáculo depois de gravar, gosto. É um bálsamo, já fiz o trabalho, agora vou só vivenciar isto e desfrutar. Ensaiar não, ensaiar... Tiveste ensaios simultâneos para a novela e para esta peça, estavas ao mesmo tempo? Estava a gravar a novela e ensaiar. E ensaiar isto. Exato. Portanto, vinha cansada, a cabeça também não está tão livre para experimentar as coisas, e depois fico irritada porque não consigo experimentar, é muito cansativo, mas olha, consegui, safei-me. Bolas. E bem, e passa, estava a dizer isto passa, este esforço, estou a concentrar ali, aquilo corre bem porque é tudo seguido, e de facto passa essa imagem que vocês estão a gostar imenso do que estão a fazer e faz aquilo mesmo com empenho. Isso passa para nós que estamos a assistir, e isso é extraordinário, é um trabalho que, de facto, que deve ser gigantesco. Quando cheguei ao fim, pensei, meu Deus. A vivência a sério ali em cima é das coisas melhores. Ainda não disse isto verbalmente aos meus colegas, mas acho que eles sentem, porque sentimos todos, eu também sinto do outro lado, às vezes a Eduarda ou com quem eu contraceno mais, vê-se quando nós começamos, vê-se o prazer que nós prevemos e o gosto, quando às vezes nos sai uma coisa um bocadinho num tom diferente do outro dia e tu percebes que ela também contracena, eles, os outros contracenam com aquela pessoa que está ali, com aquela personagem que está ali. Que todos os dias é diferente, porque
trabalho previamente foi muito bem feito, não é? Exatamente. Temos que ter o trabalho tem essa vontade, tem que ter essa vontade. Conseguir vivenciar todos os dias aquilo com segurança. São 12 atores. Ricardo, a Custódia foi a primeira escolha. Espera aí, deixa-me adivinhar. É porque ela se chama Maria das Dores. Ela é. Custódia das Dores. É porque ela é Custódia das Dores, ou é porque aos 17 anos foi de Beja para estudar medicina e fez 3 anos? Foi um bocadinho por causa disso tudo, não? Foi por várias. Foi à faculdade. Beja não, porque eu tentei fazer a médica em Alentejano, para também vir um sotaque naquela coisa dos preconceitos, e não me deixou. Houve um dia ela concorreu em Espanha e em Portugal, entrou nas duas, atenção. Mas afinal foi à faculdade buscar o marido. Mas foi um bocadinho uma escolha logo imediata, tinha que ser ela. Foi. Acho que não demorei muito tempo depois de ler o texto, ou se calhar ainda antes de ler o texto e já a pensar nas atrizes que eu gosto, com quem gosto de trabalhar, e depois de ler o texto e de perceber a dimensão da personagem, a quantidade de texto, também percebi que tinha de ser alguém com quem eu também já tivesse alguma, não é só experiência, é cumplicidade. De trabalho, e que me conheça e eu a ela, para podermos estar aqueles meses de trabalho a conversar abertamente e sem às vezes aqueles cuidados, ou seja, nós não temos esse cuidado, cuidamos um do outro, acho que sim, mas não lidamos um com o outro com cuidado, ou seja, trabalhamos de forma muito aberta. Porque há confiança, e como tu disseste sempre... Já há um historial. Ou seja, se calhar não era preciso concordar, o meu humor ou a maneira como eu acho que até o meu humor não é parecido com o dele, mas eu compreendo tão bem as linguagens, a linguagem que ele usa para dizer isto ou para dizer aquilo, e as coisas que ele inventa para criar essa imagem. Há essa empatia. Sim, mas há uma empatia que também tem a ver com o entendimento, que podia ser uma linguagem que eu não gostasse tanto, ou que não a entendesse tanto, e portanto o entendimento e a confiança se calhar seria outra. Nos ensaios mudaste muita coisa? Isto é, quando desde que começaram a ensaiar até... Cortámos várias coisas. Mudar. Às vezes algumas palavras, mas tinha a ver mais com a tradução. Ou seja, o que é que fica melhor, o que é mais fácil de dizer, ou o que é que fica melhor mais na natural. Língua, as expressões. Ou que fica mais claro para quem ouve. Exatamente, ou seja, são coisas desse género. Fizemos alguns cortes, mas o texto que nós estamos a fazer é o texto que foi escrito pelo autor e que foi traduzido pela Ana Sampaio. Mas eu sinto que nós somos fiéis ao texto e há uma natureza que eu não vi o espetáculo, mas imagino que há uma natureza que nós conseguimos também ou recuperar ou criar aqui, de tornar este texto também reconhecível ao autor, caso ele venha ver ou se viesse ver o espetáculo. Mas sim, também foi essa a nossa intenção, e do meu lado há também uma relação de, não é bem novidade no trabalho, mas há qualquer coisa que se desvia em relação àquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. Há aqui uma certa novidade, e eu também quis ser sensível àquilo que... É quase como se o texto pede qualquer coisa, e estar atento e disponível para servir aquele texto e colocá-lo da forma mais explícita e potenciada na cena. Mas tu costumas dizer que, no fundo, também é uma tragédia, como foi a Noites Reis. É uma tragédia, não é? Só que no registro cómico, tu dizes, aqui também há uma tragédia de base. Exatamente. Só que aqui desenvolvia a tragédia. Deixei de desenvolver-se. O tipo de comédias que tenho feito tem essa coincidência, que é o ponto de partida, normalmente é qualquer coisa de trágico, ou o ponto de chegada é qualquer coisa de trágica. Depois deriva na comédia, e o sentido do humor tem um género de traço grosso ao longo do espetáculo. Neste espetáculo também existem zonas que nos fazem rir, ou seja, esta personagem da Custódia tem uma coisa agridoce e uma ironia. Ela responde, ela combate através da ironia e desses pensamentos, às vezes um bocadinho azedos, mas divertidos de observar. Claro que se calhar aquela farpa em nós não seria um prazer, mas nós vermos esse duelo que ela cria com as outras personagens e como ela se serve do sentido do humor, que eu acho que é uma forma também elevada de combater. Não é só o diálogo, mas também usar esse sentido do humor. Acho que o espetáculo também tem esse lado, consegue ser agressivo e violento e denso, como também em determinadas alturas é leve, é luminoso, é delicado e cómico.
Exatamente. Os temas são um mundo de temas. Temos este principal, talvez para mim, da ciência versus religião, etnia, o género, orientação sexual, este wokeismo, este descancelamento, o Pedro Lajinha gosta muito de falar disso, o aborto, a diretora é de origem judaica, portanto também este confronto, a classe social, o poder, as redes sociais, a praça pública, são, como tu dizes, é uma coisa fervilhante de discussão. É o nosso dia-a-dia. É o vosso dia-a-dia. É o nosso dia-a-dia. Não, é o nosso dia-a-dia, esta sociedade, não é o nosso. Exatamente. É isso que eu queria dizer. E tu passas um bocadinho, tu não prescreves receitas, mas de facto faz-nos pensar muito. És abordada hoje em dia, ou tens algum feedback das pessoas que te foram ver e que dizem, caraças, fiquei a pensar imenso com a história. À saída e às vezes na rua já encontrei gente que foi ver e que gostou imenso e o que eu gosto mais de ouvir é exatamente isso, é perceber-me que a maneira como nós estamos ali a contar aquela história é perceptível e bate na realidade das pessoas, porque estamos a contar realidade. Já recebeste feedback de quem é contra e quem é a favor? Por exemplo, devia ter deixado de entrar no padre e outras. Não, ainda bem que não. Não, esse feedback com julgamento não tive, e ainda bem, são pessoas inteligentes com certeza. E estou a dizer isto porque às vezes quando és novelas, eu conheço gente que... Sim. A senhora é tomar para a sua filha. Sim, claro. Mas até nisso é bom de ouvir, ou tem sido bom de ouvir até agora, que é a ideia com que eu fico sempre é, pois, e trata disto, e é daquilo, e mais fala-se disto, e mais do outro. Não é propriamente quem é que fez bem e quem é que fez mal. Isso, por acaso, há muitas camadas, parece intuitivo que se eu depois verbalizar e falar com as pessoas, a gente fala e clarifica mais as coisas. Mas, à partida, parece intuitivo que as pessoas foram ver um discurso anti-preconceitos, não é? E já estão, quando me falam da peça, estão sempre conceitos em relação àquilo que tiveram a discutir. Exatamente. E teve a cena, é engraçado. Parece intuitivo, mas nós intuitivamente se calhar somos mais preconceituosos do que não é? Temos que trabalhar o não preconceito. Há estes julgamentos e este debate entre os colegas, que ali é muito presente, o público, depois os mídia e o próprio poder, a Ministra da Saúde. É sempre o poder. Mete todas as camadas, todos os níveis. Mas é sempre o poder, é o poder de quem está ali a cuidar. Gosto imenso dessa interação com a Sandra Faleiro, Ministra, é muito boa. A interação de quem está ali com o poder curativo, não é? E que o outro é frágil, e portanto há poder sobre isso, há poder das hierarquias, quem é que manda mais e quem é que toma as decisões. É só poder. O teu feitio também não é dos melhores. Nos corredores que te chamam loba má. Tu és lobo. Piedade só de nome. Eu adorei isto. Eu, se calhar... Esta relação dos chefes com os subordinados também foi uma sorte, que eu também tenho muitas referências deste universo da medicina e da medicina de ponta e do que é que isto implica em termos da quantidade de saber que aquelas pessoas têm a responsabilidade, mas depois também a maneira como têm que impor esse poder para poderem fazer aquilo que querem. E não aquilo que está politicamente correto ou que é que está certo. O subdiretor dizem que quer ocupar o teu lugar, mas tu dizes, apesar de se tratar de um ser humano horrível, é o melhor da sua especialidade. É o melhor da sua especialidade. Sim, mas isso é o discurso da piedade para justificar algumas preferências. Mesmo esta decisão, eu fiz isso como atriz, como pessoa, ou seja, eu meti-me na cabeça de uma possível mulher com isto tudo que o autor me contou da vida dela. É uma mulher que está num lugar de poder que normalmente e sistematicamente é ocupado por homens. E, portanto, ela não é uma mulher prepotente como personalidade, mas é como comportamento. Ou seja, são comportamentos adquiridos para se imporem e conseguirem ter o poder que querem ter. Portanto, ela é prepotente, é gozona, acha que tudo é estúpido em comparado com ela. Eu acho ao mesmo tempo que isso também é interessante, ou seja, quando nós vamos ao teatro ou lemos um livro ou o que for e temos de um lado a personagem boa, do outro lado a personagem má. A personagem boa faz coisas boas, a personagem má faz coisas más. O giro deste conjunto de personagens nesta peça é que ninguém é integralmente bom, nem ninguém é integralmente... Aliás, como na vida, não é? Exatamente. Não é um estereótipo. A Piedade estava
com várias... todas as didascálias que o autor deixou, a piedade só se descaía no final quando está com o padre a contar do suicídio e diz mesmo lá descaía. Eu apercebi-me que o autor me descreveu aquela personagem como uma personagem fria no sentido de ser racional, muito profissional, científica, não pensa nada que não seja comprovadíssimo, não diz nada que não seja apurado em estudos e, portanto, emocionalmente... Deixando a emoção para... Exatamente. Em casa, portanto, para casa. Não seria uma mulher se calhar tão maternal como eu a faço com a miúda que lá está a viver? A viver, não, só lá vai algumas vezes por semana a fazer os trabalhos de casa. Exatamente. Eduardo. O The Guardian diz que a médica e o padre, embora antagonistas dramáticos, têm mais em comum do que imaginam. Sim, então não tem. Tem dois, já estou em duas posições de poder, como diz a Piedade, muito longe um do outro, corpo e alma, mas sim, estão ambos a defender uma ideologia, segundo a Piedade não é do mesmo foro, um é corpo, é alma, e com convicções muito fundamentalistas. Custódio, tu já viveste... Fundamentalistas no sentido não tem vírgulas. Sim, tu já viveste também no hospital, um drama, a ver com o teu filho. Este confronto da medicina com a religião, às vezes não te custa não ter fé para estes momentos, ou não? Tu costumas dizer, gostava muito de acreditar em Deus, mas de facto a Igreja Católica ensinou-me a ser ateia. Gostava muito de acreditar no que as pessoas que acreditam numa vida para além da morte, num alguém que se vai embora e que fica a cuidar de ti e tu dele. Eu sou mais materialista e não... Mais terra a terra? Não sei se chama terra a terra, é o que se pode fazer. Não, eu sei porque é que não acredito em Deus, porque tive educação católica até aos 14 anos, portanto, e tinha que ir à missa todos os domingos, e tinha que ir às procissões, e tinha que cumprir com os rituais da fé católica, e por isso sei porque é que não acredito em Deus. Mas ao ver essas pessoas que acreditam com essa fé e se conformam e ficam muito mais confortadas com o facto de acreditarem mesmo que se pode comunicar com quem foi, com quem não... Isso vejo que as pessoas ficam mais... serenas do que eu, não é? Eu já passei por muitas situações de raiva e de sentir-me injustiçada e sentir que foi uma injustiça, e isso vai tudo diminuindo à medida que a aceitação da realidade vai se implantando no meu corpo, mas é só isso. Nós já não vamos ter tempo a falar desta questão das redes sociais, que é muito, muito importante. Como diria a tua amiga Inês Castelo Branco, que também entra, não é? Hoje em dia um incidente pode ser transformado numa coisa gigante e pode destruir uma vida e uma carreira, isso é importantíssimo. E de facto, é uma notícia de hoje mesmo, que as redes sociais da Meta, do Mark Zuckerberg, o Facebook, o Instagram, é muito vão deixar de ter verificação de factos. É um programa para combater notícias falsas. Não, o Zuckerberg disse, está na altura de voltarmos às nossas raízes no que diz respeito à liberdade de expressão. Quer dizer, ainda vai ser pior do que é até agora. A questão não é que vai ser pior, porque não há maneira de controlar, não é? Por um lado, a liberdade de expressão, e depois então há a liberdade de manobrar a expressão, de manipular a comunicação e manipular a informação, e depois como é que se filtra isso? Quer dizer, filtra-se, mas não é fácil. Não, e depois este teatro, esta peça também passa na questão dos negacionistas, as vacinas, aquela história, não é? Morram se quiserem, mas os meus filhos vão ser vacinados. Isto é algo que a gente vai ouvindo há muito tempo. É outra espécie de preconceito. Exatamente. Eu acho que o espetáculo é quase como se fizesse as pessoas sentadas em casa a berrar para a internet, como tu dizes. Exatamente. Que é isto? Essa frase eu acho muito fortíssima. Marcante. O espetáculo parece que coloca em cima da mesa vários temas importantes onde a resposta pode ser sim ou não. E há sempre esse contraponto do sim ou não, e pega seja na sexualidade, no racismo, religião ou ciência, as vacinas, as redes sociais, etc.
Mas falaste dessa notícia que eu estou a saber agora por ti. Eu não sei bem se isso é um regresso às origens, porque na origem nem toda a gente tinha o poder de chegar a centenas ou milhares de pessoas, como agora quase todos nós podemos chegar. Mundo, não é centenas, exatamente. Mundo, mas pode no chegar mínimo, todo ou seja, mundo. tu pode ser mais perigoso. Uma frase qualquer numa rede social e chegas a centenas ou milhares de pessoas sem grande esforço. Imagina, o que antigamente não se passava, não é? Um esforço. Portanto, isso parece-me completamente preocupante. Isso é a coisa boa, não é? Isso é a coisa boa de nós conseguirmos saber muita coisa e saber muita notícia e de muito acontecimento. Como tudo, é uma ferramenta que pode ser bem usada. Sem esperar dias e dias até ir até não sei aonde e visitar não sei... É incrível, mas muito depois, bem. Olha, o nosso tempo já sabia que ia acontecer, mas pronto, voou. Foi ótimo. Custódio Galego, Ricardo Neves, quero agradecer muito a vossa... Acabou, foi num instante. Foram 40 minutos, ninguém diria, mas pronto. Bem-ajam pela vossa disponibilidade em virem aqui à Rádio Observador. Grande peça, só para fazer este convite final a quem nos ouve. A Médica, tem encenada por Ricardo Neves. Custódio Galego, minha convidada, é a protagonista. Vai estar até 16 de fevereiro na Sala Carmen de Loures, ali no Teatro da Trindade. Quarta a sábado às 9 horas, domingo às 4h30. Bem-ajam aos dois. E muita merda, ou break a leg. É muita merda, e vão ao teatro porque não só vão ver um bom espetáculo, como vão ter imensa coisa para falar uns e para discutir a seguir, exatamente. Muito bem, bem-ajam aos dois.